Microfone, Janice. Abre o microfone. Já abri, desculpa. Olha, hoje foi um dia complexo. Eu acho que os espíritos antirrevolucionários estão presentes aqui hoje na internet de Maricá, mas depois de 1 hora tentando entrar aqui, esse é mais um encontro de leituras coletivas do Núcleo de Estudos e Formação Política Rosa Luxemburgo, e com as forças de Rosa Luxemburgo, estamos aqui mais uma vez para continuar a leitura do Estado e a Revolução de Vladimir Lenin. A gente está lendo nas últimas 3 semanas, sendo que semana passada a gente não teve leitura, no dia 19. A gente já leu os 2 primeiros capítulos e a introdução e os prefácios das edições brasileira e russa. E hoje a gente vai continuar fazendo a leitura de O Estado e a Revolução, a experiência da Comuna de Paris de 1871. Só para fazer uma recapitulação, a gente leu nas outras semanas toda uma perspectiva de análise do Estado, sobretudo o último capítulo 2, o que é o Estado para Marx e Engels. Isso é muito interessante porque o Lenin faz esse resgate das concepções de Estado de Marx e Engels para poder contrapor o debate que ocorria em relação à participação do proletariado. Ele deveria se apropriar desse Estado, o que seria uma ditadura do proletariado, né? A gente teve um debate muito rico, a gente também teve um debate no primeiro capítulo sobre o que seria essa construção social de um Estado, o que é uma sociedade, né? Inclusive, a gente teve um papo aqui anterior sobre essa perspectiva colonial, decolonial. Então, e a gente até fez algumas críticas ao Engels no sentido de que o que Engels entende enquanto sociedade, né? Enquanto uma sociedade primitiva. E a gente estava discutindo aqui antes o que é essa sociedade primitiva. É uma sociedade que é anti-Europa, é anti-europeizada. Então, são alguns debates que surgiram aqui, até bem avançados, né? Mas a nossa proposta é entender o Estado e a Revolução. E aí, se a gente for pensar por esse título da experiência da Comuna de Paris, que é simplesmente fantástica a experiência da Comuna de Paris, inclusive vou botar alguns vídeos e alguns textos para quem quiser estudar um pouquinho mais, a gente consegue localizar o seguinte: o Estado e a Revolução, ou seja, para Lenin, um processo revolucionário leva a uma supressão de um Estado, mas tem um momento anterior, que a gente pode discutir se é etapismo ou não, existe um momento anterior em que há uma apreensão, um domínio do proletariado sobre esse Estado. E a gente pode discutir as experiências da União Soviética, como foi a questão dessa estadização, não é bem a palavra, esqueci agora o termo, mas é quando o Estado toma conta dos processos produtivos, né? E aí a gente vai discutir um pouco hoje sobre a experiência da Comuna de Paris. Eu vou pedir ao meu companheiro, Marcos, para poder fazer a leitura de hoje. Manda ver, Marcos, um bom estudo para todo mundo. Janice, você vai conduzir você vai fazer o deslocamento dos parágrafos? Vou fazer o deslocamento do parágrafo. É porque eu estou aqui no celular. Peraí, deixa eu ver aqui. Nossa. Não estou conseguindo abrir também. Foi. Vamos lá. Capítulo 3, o Estado e a Revolução. A experiência da Comuna de Paris, de 1871, a análise de Marx. 1. Em que consiste o heroísmo da tentativa dos comunardes? Sabe-se que, alguns meses antes da Comuna, no outono de 1870, Marx preveniu os operários parisienses, provando que a tentativa de derrubar o governo seria uma loucura do desespero. Mas, em março de 1871, quando se impôs aos operários a batalha decisiva, e eles a aceitaram, quando a insurreição se tornou fato, Marx saudou com o maior entusiasmo a Revolução Proletária, apesar dos maus presságios. Marx não se obstinou na condenação
pedante de um movimento extemporâneo, como o tristemente célebre renegado russo do marxismo Plekhanov, que em novembro de 1905 escreveu encorajando a luta dos operários e dos camponeses, mas que, após dezembro de 1905, gritava, à maneira dos liberais, não era preciso ter pegado em armas. Marx, porém, não apenas se entusiasmou com o heroísmo dos comunardes, obstinados do céu, segundo sua expressão. No movimento revolucionário das massas, ainda que este não tenha atingido seu objetivo, via uma experiência histórica de enorme importância, algo como um passo em direção à revolução proletária mundial, um passo prático mais importante que centenas de programas e de raciocínios. Analisar essa experiência, tirar delas lições de tática, rever na base dela sua teoria, eis como Marx apresentou sua tarefa. A única correção que Marx julgou imprescindível no Manifesto Comunista foi feita por ele com base na experiência revolucionária dos comunardes parisienses. O último prefácio à nova edição alemã do Manifesto Comunista, assinado por ambos os autores, é datado de 24 de junho de 1872. Nele, Karl Marx e Friedrich Engels dizem que o programa do Manifesto Comunista está, em certos detalhes, antiquado. Prosseguem. Mais ainda na Comuna de Paris, não basta que aquelas trabalhadoras se apoderem da máquina estatal para fazê-la servir a seus próprios fins. Colocadas entre aspas 2 vezes, as palavras dessa citação foram tiradas por seus autores da obra de Marx, A Guerra Civil, na França. Assim, em 1872, Marx e Engels consideravam que uma das lições principais e fundamentais da Comuna de Paris tinha uma importância tão gigantesca que a introduziram como correção essencial ao Manifesto Comunista. É extraordinariamente característico que logo essa correção essencial tenha sido deturpada pelos oportunistas, e certamente 9 em 10, se não 99 em 100, leitores do Manifesto Comunista ignoram seu sentido. Adiante falaremos em detalhes essa deturpação, num capítulo especialmente consagrado às deturpações. Por ora, basta assinalar que a compreensão corrente, vulgar, da famosa máxima de Marx citada por nós, consiste em que ele teria sublinhado aqui a ideia de um desenvolvimento lento, em oposição à conquista do poder, entre outras coisas semelhantes. Na realidade, é exatamente o contrário. A ideia de Marx consiste em que a classe operária deve quebrar, demolir a máquina de Estado pronta e não se limitar simplesmente à sua conquista. Em 12 de abril de 1871, ou seja, exatamente na época da Comuna, Marx escreveu a Kuhlmann. Se olhares o último capítulo do meu O 18 de Brumário, constatarás que considero que o próximo experimento da Revolução Francesa consistirá não mais em transferir a maquinaria burocrático-militar de uma mão para outra, como foi feito até então, mas sim quebrá-la, sublinhado de Marx. No original está Zerbrechen, e que esta é a pré-condição. Peraí, Janice, você foi lá para cima. Isso aí. Esta é a pré-condição de toda a revolução popular efetiva no continente. Este é também o experimento de nossos heróicos correligionários de Paris. As cartas de Marx a Kuhlmann foram publicadas em russo
não menos que em 2 edições, uma das quais sob a minha redação e com prefácio meu, no caso de Lenin. Nas palavras demolir a máquina de Estado burocrático-militar, encerra-se, numa expressão curta, a principal lição do marxismo sobre a questão das tarefas do proletariado em relação ao Estado na Revolução. E precisamente essa lição não só foi esquecida por completo, como ainda francamente deturpada pela interpretação dominante kautskiana do marxismo. Quanto à referência de Marx ao 18 de Brumário, já citamos na íntegra a passagem correspondente. É interessante ressaltar, em particular, 2 pontos no citado raciocínio de Marx. Em primeiro lugar, limita sua conclusão ao continente. Isso era compreensível em 1871, quando a Inglaterra era ainda um modelo de país puramente capitalista, mas sem casta militar, e em grau significativo, sem burocracia. Por isso, Marx excluía a Inglaterra, onde a Revolução e até a Revolução Popular parecia e era então possível sem a condição prévia da destruição da máquina de Estado já pronta. Agora, em 1917, na época da Primeira Grande Guerra Imperialista, essa limitação de Marx já não é válida. Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos da América, os últimos e maiores representantes do mundo da liberdade, entre aspas, anglo-saxônica, no sentido da ausência da casta militar e burocratismo, escorregaram completamente para o pântano lamacento e sangrento, comum a toda a Europa, das instituições burocrático-militares, que tudo subjugam, que tudo esmagam. Agora, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos da América, a pré-condição de toda revolução popular efetiva é a demolição, a destruição da máquina de Estado já pronta, preparada aí de 1914 a 1917, a perfeição europeia comum ao imperialismo. Em segundo lugar, merece especial atenção a observação extraordinariamente profunda de Marx, de que a destruição da máquina burocrático-militar de Estado é pré-condição de toda revolução popular efetiva. Essa noção de revolução popular parece estranha na boca de Marx, e os plekhinovistas russos e os mencheviques, esses discípulos de Struve, que desejam passar por marxistas, poderiam talvez declarar um lapso tal expressão. Eles reduziram o marxismo a uma deturpação tão miseravelmente liberal que, exceto a antítese revolução burguesa e revolução proletária, nada existe para eles, e mesmo essa antítese é compreendida por eles de maneira extremamente morta. Se pegarmos como exemplo as revoluções do século XX, teremos naturalmente que reconhecer que as revoluções portuguesa e turca são burguesas. Popular, nenhuma nem outra é, pois nem em uma nem outra a massa do povo, sua imensa maioria, intervém de forma visível, ativa, autônoma, com suas reivindicações econômicas e políticas próprias. Pelo contrário, a Revolução Burguesa Russa de 1905 a 1907, embora nela não tenha havido êxitos tão brilhantes como aconteceu às vezes nas revoluções portuguesa e turca, foi indubitavelmente uma revolução verdadeiramente popular, porque a massa do povo, sua maioria, as camadas inferiores mais profundas da sociedade, esmagadas pelo jugo e pela exploração,
levantaram-se autonomamente e deixaram em todo o curso da Revolução a marca de suas reivindicações, de suas tentativas de construir, à própria maneira, uma sociedade nova no lugar da antiga, em destruição. Na Europa de 1871, o proletariado não constituía a maioria do povo em nenhum país do continente. A Revolução Popular, que arrasta verdadeiramente a maioria para o movimento, só podia ser popular englobando tanto o proletariado quanto o campesinato. Ambas as classes constituíam, então, o povo. Ambas as classes estão unidas porque a máquina de Estado burocrático-militar as oprime, as esmaga, as explora. Quebrar essa máquina, demoli-la, esse é verdadeiramente o interesse do povo, de sua maioria, dos operários e da maioria dos camponeses. Essa é a pré-condição da livre aliança dos camponeses pobres e dos proletários. Sem tal aliança, a burocracia é instável e a transformação socialista impossível. Era para essa aliança que, como se sabe, a Comuna de Paris abria caminho, não atingindo os fins por uma série de razões de caráter interno e externo. Consequentemente, ao falar de uma revolução popular efetiva, sem esquecer de modo algum as particularidades da pequena burguesia, delas falou muito e frequentemente, Marx considerava, com o maior rigor, a efetiva correlação de classes na maioria dos estados continentais da Europa em 1871. Por outro lado, constatava que se exige quebrar a máquina do Estado pelos interesses tanto dos operários como dos camponeses. Isso os une e coloca diante deles a tarefa comum da eliminação do parasita e a substituição por algo novo. Precisamente pelo quê? Pergunta Lenin. Aí já vamos para o segundo tópico. Continua, Janice. Então, vamos fazer alguns comentários. O que vocês acham? Porque a gente começou um pouco tarde. Eu acho que essa primeira parte, que descreve o processo da Comuna de Paris, ele é riquíssimo. Eu fiz até algumas observações aqui que eu coloquei em destaque, mas eu quero ouvir vocês também. Tá? Você quer começar a falar, Marcos? Alguém quer falar? Então, pelo que eu entendi, né, na verdade, porque o que quando a gente lê, né, a história do comunismo, né, a sua teoria, o seu conceito, né, o objetivo final do comunismo é o fim do Estado, né, o fim do Estado burocratizado. E aí Marx fala que para atingir esse objetivo, você tem que unir as classes que são oprimidas por esse Estado, que se encontra também, né, ali no meio do modo de produção capitalista, né, que é a propriedade privada, a questão da força opressiva do Estado, né, da ideologia, para você superar, né, esse Estado opressor, e aí sim poder construir o comunismo. E a experiência da Comuna de Paris, parece que foram 2 meses apenas, né? E aconteceram algumas falhas ali, mas assim, houve uma energia muito forte, né? Porque ela se deu ali basicamente nos limites de Paris, né? Ela não foi, a Comuna não tomou toda a França, no momento em que a burguesia já estava muito organizada, né? Eu sempre, quando eu falo aqui dessa questão da burguesia do século XIX, eu cito Robespierre. Robespierre fala na Era do Capital, né, que aquelas revoluções de 1848, né, a Revolução dos Povos, que foi uma mescla de revolução proletária mais revoluções nacionalistas,
ela tenha sido a última, talvez, né, as últimas grandes revoluções que aconteceram na Europa, que poderiam de fato ter, naquele momento, no calor do momento, naquele capitalismo já um capitalismo industrial já forte, mas que ainda estava num processo, né, de amadurecimento, elas poderiam de fato ter conseguido superar esse modo de produção, mas que não foi possível. E aí depois, as revoluções que vieram depois foram mais difíceis na Europa, foram mais difíceis de serem concluídas, no sentido que a burguesia já estava muito armada. E sem contar também, né, por exemplo, como o Lênin falou aí, nos Estados Unidos da América, né, a espoliação da burguesia para outros continentes também, isso dá a ela muita força, muito poder, a questão do capitalismo imperialista. Então, pelo que eu entendi desse capítulo é isso, Lenin vai dizer que somente a força de um proletariado, de um campesinato, com uma formação política, vamos dizer assim, né? A praxis, né, no caso, revolucionária, formação versus prática, fortes, organizados em sindicatos e em partidos, poderia travar essa luta e essa tentativa de superação que nós tivemos a Revolução Russa, mas que infelizmente ela degenerou, né, depois da morte do próprio Lenin, para vamos dizer assim, um modo de governar calcado na burocracia do Partido Comunista, no caso, e de determinados setores ali que estavam governando o país. Então é um capítulo realmente importante e que mostra como o Lenin estava atento, né, como ele foi tirando as lições de outros processos revolucionários para fazer a sua própria revolução, que é a Revolução Russa, que eu ainda insisto em dizer que é a mais fantástica experiência que ocorreu ali em 1917, que agora, né, já estamos no seu terceiro, né, centésimo quarto aniversário, 104 anos de Revolução Russa. Na verdade, ela ocorre em novembro, mas pelo calendário russo ela ocorreu em outubro, dia 25 de outubro. Isso. Sim. Foi. Uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, e aí eu vou falar para depois dar. Não sei se o Lucas vai conseguir falar, se o Nilton, acho que a Mariana não sei se está aí ainda. O que acontece? Eu acho que eu vou fazer uma proposta que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que eu vou fazer, num formato como esse, a leitura e comentário, se me vê essa ideia aqui agora, do manifesto. Porque duas leituras são interessantes para a gente entender a análise do Lenin, pelo menos é o que eu penso, eu estou colocando como opinião, não como certeza, porque a gente precisa entender que a gente tem um Marx que se encontra com Engels e que vai fazer, a partir do momento que o Marx tem aqueles estudos, estava ali começando, sai daquela perspectiva hegeliana filosófica, entra um Marx mais político, mais participante, mais militante, se é que eu poderia utilizar essa palavra, mas foi um encontro com Engels que fez ele entender esses processos que se davam de extração de mais-valor, de mais-valia, né? Para quem a tradução agora é mais-valor. Então, o Marx, quando escreve o manifesto é realmente num formato de panfleto, ele é um panfleto que traz um aspecto. E aí, vamos lá, para quem leu lá a Rosa com a gente, né, no Revolução ou Barbárie, né, que coloca essa questão do socialismo científico, a gente não pode perder de vista que a gente está aqui lidando com a perspectiva da teoria crítica dialética, ou seja, um socialismo científico, ou seja, uma teoria que dê condições de responder a um processo histórico no momento, naquele momento. E aí o Lenin vai fazendo, até esse momento que a gente leu, né, eu já li há muito tempo até esse momento,
um resgate das concepções que Marx trazia, Engels e Marx traziam. Primeira vez que eu uso Engels e Marx, são Marx e Engels. Das concepções que Engels e Marx traziam sobre Estado. E dos processos revolucionários e as análises que Marx e Engels faziam sobre estes processos revolucionários. Se a gente vai lá, e aí eu acho que eu vou fazer isso, fazer uma leitura do manifesto gravada e disponibilizar no YouTube, para todo mundo ouvir. Porque no manifesto, e aí eu acho que esse ponto que talvez eu esteja colocando aqui, não parecia, para as apreensões históricas que Marx e Engels fizeram até aquela época, que existiria possibilidade do desenvolvimento, da eclosão de um processo revolucionário em países que não tivessem de tal desenvolvimento das forças produtivas. Então, quando ele coloca aqui, eu vou repetir aqui em determinado momento, que é interessante, já nesse primeiro momento, nessa parte 1, Marx não se obstinou na condenação pedante de um movimento extemporâneo, como tristemente célebre e renegado russo marxismo Plekhanov. Então, ele está, no primeiro momento, ele entendeu o seguinte, e aí um outro ponto que também vai ser interessante, o conceito de povo, que eu acho que isso é importante para a gente pensar agora. Para Marx, não existiria possibilidade de um processo revolucionário, lá até o manifesto, ou próximo ao manifesto, posso falar besteira, de um processo revolucionário que não fosse feito. Lembra quando a gente falou mais cedo que assim, o proletariado é este sujeito privilegiado do processo revolucionário? O que a Comuna de Paris está dizendo para o Marx? Que não, que existem outros sujeitos que vão, junto com o proletariado, realizar o processo revolucionário. Então, o que a Comuna de Paris diz para Marx, né, e Engels? Que a única correção que Marx julgou imprescindível no Manifesto Comunista foi feito por ele com base na experiência revolucionária dos comunatos parisienses. E aí, repito, lá até o manifesto, ou dos textos próximos ao manifesto, lá na Gazeta Renana, né, entre outros, Marx não tinha percepção de que era possível este sujeito povo, esta ruptura popular. A gente falou em algum momento aqui das outras leituras da necessidade dessa, isso é um ponto, né, de ter esse exército, essa ditadura do proletariado, desse exército proletário, dessa milícia proletária. O que o processo de Paris, né, a Comuna de Paris diz, é que não necessariamente esses processos vão se dar dessa forma. E, para mim, isso foi muito significativo, porque o Lenin diz o seguinte, a Rússia, né, a Rússia pré-revolucionária ou em processo revolucionário, tinha condições muito mais próximas da Paris, né, nesse sentido desse sujeito, dessa revolução popular que junta proletariado, fabril e campesinato, do que um processo que talvez se desse na Inglaterra, onde o operariado, onde o proletariado era muito maior. Então, a partir dessa leitura do Marx, e aí socialismo científico, né, eu peguei uma leitura de um autor, me referenciei num autor, para fazer uma leitura do processo histórico onde eu estou, que é isso que a gente tem que fazer. E aí vem um outro ponto, que eu só vou incluir aqui, que é o que a gente ouve muito nos partidos de esquerda, popular para cá, popular para lá. E eu tenho um pouco de ressalvas desse conceito de popular, porque o conceito de popular que as pessoas colocam não é este popular que o Lenin apresenta aqui, que é esse popular em sentido de união de várias frações da classe trabalhadora, porque somos todos trabalhadores. São trabalhadores do campo, trabalhadores das fábricas, no momento atual, trabalhadores do setor formal e informal, dos Uberes da vida, dos aplicativos, aqueles que estão incluídos no mercado de trabalho, ou seja, mercado de trabalho, porque é o lugar onde a gente vende nossa força de trabalho, por isso que é mercado de trabalho, mas aqueles que também estão no exército de reserva, aguardando uma vaga, eles também são trabalhadores. E aí, quando fala popular, a gente ouve algumas pessoas que, e eu vou dizer uma palavra forte, prostituem o sentido de popular, no sentido do quê? Popular é o povo. E o povo é o quê?
coloca o povo num lugar como se o povo não fosse trabalhador. E se a gente for olhar aqui a leitura de Lenin, Lenin diz o seguinte: uma revolução, um processo revolucionário popular, objetivamente une todos os trabalhadores, tanto do campo como da cidade. E aí eu amplio para nosso momento. Do campo, da cidade, desse setor informal. O que acontece quando você classifica uma revolução popular e coloca esse sujeito povo? Dá a sensação que esse sujeito povo não é trabalhador. E isso, na minha percepção, já avançando um pouco, é um equívoco. O povo é trabalhador, classe trabalhadora. Porque se você coloca povo, parece, a gente ouve alguns liberais falando, o povo que se usufrui do Bolsa Família, daqui a pouco nem isso. E o povo não passa, por vezes, de uma fração da classe trabalhadora que não está incluída no mercado de trabalho. Mas que, inclusive, o não estar incluído no mercado de trabalho faz a redução, implica na redução dos salários. E isso é substancial, necessário para o capitalismo abaixar cada vez mais o salário, para obter, e aí eu não vou entrar aqui nos processos de lucro. A gente pode um dia estudar salário por esse lucro, ok. Esse é um ponto interessante, porque o Lenin toma, inclusive, essa percepção que o Marx faz sobre a comuna de país, essa análise que o Marx faz sobre a comuna de país, o Marx faz uma própria autocrítica, uma autoavaliação, um processo dialético e científico, e ele mesmo critica o manifesto, dizendo que o manifesto não estava correto como um todo, porque ele desconsiderou outras expressões de processo revolucionário. Isso é muito interessante, se a gente pensar assim, né? E isso leva a gente a pensar, eu acho que o Marx curte mais essa ideia de revolução brasileira, de que em cada lugar existe um processo, certas condições históricas, certos determinantes que vão levar especificamente ao processo revolucionário, característico. Mas que o horizonte revolucionário não é revolução num país só, como a gente vê em Trotsky, né? Não é possível uma revolução num país só. É um processo revolucionário, que seja, a gente pode questionar, porque o objetivo final é um processo revolucionário em todo o planeta, em todo o mundo, para que ocorra uma ruptura radical do modo de produzir e reproduzir a vida. A gente vai fazer uma ruptura radical, isso não é possível num país só, e é radical com o modo de produzir e reproduzir, a gente deixa de produzir valores de troca, que são as mercadorias, e passa a produzir valores de uso, que são as necessidades humanas. E você tem que, a gente não consegue fazer isso num país só. Então, isso é um ponto que eu achei que me chamou a atenção, que eu não lembrava desse ponto, posso estar errado, mas é um comentário que eu acho que é interessante. Um outro ponto é assim, a gente estava falando dessa questão da destruição do Estado, né? Dessa manutenção, destruição do Estado ou manutenção de sua máquina. Bom, se a gente for tomar um pouco as experiências soviéticas, sobretudo no período stalinista, um processo revolucionário que se apropria do Estado para fazer a mesma coisa que o Estado burguês capitalista não é muito bem no socialismo. E aí eu queria muito que o Lucas ouvisse isso, né? A gente está questionando. Foi um processo... E aí eu vou fazer mais uma provocação. O processo revolucionário cubano foi importantíssimo, o processo revolucionário chinês foi importantíssimo, o russo nem se fala. Mas o que veio depois desse processo não necessariamente foi um socialismo. Coloca o ponto. E aí o Lenin coloca, né? Aí ele coloca aqui nesse ponto. Na realidade, é exatamente o contrário. A ideia de Marx consiste em que a classe operária deve quebrar, demolir a máquina de Estado pronta e não se limitar simplesmente à sua conquista. Então, por mais que a gente tenha discutido lá atrás a necessidade da tomada do Estado por armas, a tomada do Estado deve vir... Não é estatização a palavra. Esqueci completamente o termo, gente. Depois eu olho e boto lá no grupo para vocês. Mas a tomada do Estado deve ser para abolir o Estado e não para adequar, senão a gente vai entrar na mesma perspectiva caustiana que a Roda tanto criticou, que é uma adaptação
desse Estado, com algumas reformas, né, que ia colar, e uma adequação a esse Estado burguês. E talvez a gente pudesse dizer que isso foi feito, né? Que você precisa dessa máquina burocrática do Estado ao modelo burguês, porque a gente tem que entender que a justiça né, está na superestrutura e contribui para a manutenção do Estado burguês, a justiça e a coerção, que é a força militar, que é a força miliciana. Então, a gente entende agora por que o Lenin, lá no início, coloca de uma forma tão interessante essa questão da necessidade de uma milícia. Ele não está negando a necessidade de uma luta armada, porque não é a revolução e pronto, é processo revolucionário. Então, você precisa de força coercitiva para dar condições desse processo se manter. Ele não está negando isso. Mas é interessante que aqui ele coloca que Marx não fala para você tomar e manter aquele Estado com certos de ajuste. E aí tem uma expressão de um autor que muito, muito mal falado, né, no Marx, que é o Althusser, que ele coloca a questão da necessidade de ruptura. Você tem que romper. E aí isso é um processo, se a gente for pegar Marx novamente, extremamente dialético. Ruptura dentro de um processo dialético, tese, antítese e síntese. A antítese é esse processo revolucionário, que vai gerar uma síntese de complexos que tem algumas características tanto da tese, que vinha antes, né, o Estado capitalista, a antítese, que é o processo revolucionário, onde as contradições se colocam, e a síntese, que seria esse processo revolucionário mais avançado. Mas isso é processo, tem que garantir esse processo continuado. Não existe um fim, porque ele está sempre, é o que a gente chama, está sempre na ameaça de processos contra-revolucionários. Que é o que a gente viu, por exemplo, espero que o Lucas esteja ouvindo, na União Soviética, lá do Gorbachev. Né? E aí eu vou só mais uma vez fazer a releitura, aí ele coloca aqui. É interessante ressaltar, em particular, 2 pontos no citado raciocínio de Marx. Em primeiro lugar, limita sua conclusão ao continente, ou seja, o Marx estava fazendo análise de uma realidade que estava posta aos olhos dele, o continente europeu. Isso era compreensível em 71, quando a Inglaterra era ainda um modelo de país puramente capitalista, mas sem casta militar e em grau significativo, sem burocracia. Está vendo? Então, ele está fazendo uma análise de uma Inglaterra em que essa tomada de poder por milícia talvez não funcionasse, talvez não tivesse as condições. E aí está analisando, inclusive, se a gente prescinde que um processo revolucionário ocorre onde a gente tem uma formação muito forte com muitos trabalhadores, não necessariamente isso é uma verdade, porque não ocorreu o processo revolucionário na Inglaterra. Aí ele continua, onde a Revolução e até a Revolução Popular aparecia e era então possível, sem a condição prévia de destruição da máquina do Estado pronto. Ou seja, está fazendo uma análise aqui da Inglaterra. Né? A Revolução e até a Revolução Popular aparecia e era então possível sem a condição prévia de destruição da máquina do Estado. Que ele está dizendo que aqui na Inglaterra esse processo se daria desse jeito. Aí ele coloca, né, lá em 17, ele continua, né? Agora, em 17, na época da Primeira Grande Guerra Imperialista, essa limitação de Marx já não é válida. Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, na América, os últimos maiores representantes do mundo da liberdade anglo-saxônica, no sentido da ausência de caixa militar, burocratismo, escorregaram completamente para o pântano lamacento e sangrento comum em toda a Europa. Ou seja, está dizendo que aqueles processos, ou seja, o que ele está apontando aqui é que essa fala liberal que dizia que tanto Estados Unidos como Inglaterra, né, que se colocavam como países liberais, também necessitavam da máquina do Estado. Isso é muito interessante, que isso já traz um ponto assim, é imprescindível para o capitalismo a máquina do Estado, a burocracia. Então, se a gente quer participar de um processo revolucionário, a gente tem que ter como horizonte a abolição desse Estado. Porque esse Estado e a gente, né, o Comitê Executivo da Burguesia, para além disso, ele é necessaríssimo, ele é estrutural na sua estrutura e superestrutura para manter o modo de produção. Né? Ele coloca, né, destruição da máquina burocrática militar de Estado, pré-condição de toda a Revolução Popular efetiva. Ora,
Quando você cria um exército ligado ao Estado, a gente pode pensar em situações como ocorre na Venezuela, né? Que você tem uma casta militar ligada a um Estado forte. Não é vertical, gente. Até o final dessa fala eu vou lembrar o nome. Enfim. E aí a gente pensar nessa perspectiva popular, quando a gente fala de revolução popular, quando a gente fala de revolução de ditadura do proletariado, não necessariamente significa ligar um Estado de esquerda ao exército. Então, isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Quem está fazendo é um exército que é ligado ao Estado, e não as classes subalternas, não os trabalhadores, não o campesinato. Quem tem que pegar em armas e tomar é o proletariado e o campesinato. É uma revolta popular. Senão você só vai manter um Estado forte, de inclinações de esquerda, mas extremamente revisionista. E a gente pode entender que talvez tenha sido esse processo que levou a gente até a União Soviética. E aí, isso é que é a parte que eu achei mais fantástica, né? Só podia ser popular, englobando tanto o proletariado quanto o campesinato. Ambas as classes constituíam, então, o povo. Isso é fantástico para a gente poder discutir o que é esse conceito de povo. E povo não é esse sujeito que vai lá e vota de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. O povo é muito mais do que isso. Isso, às vezes, como eu disse anteriormente, é prostituído. Eu acho que é basicamente isso. Eu queria ouvir um pouco vocês. Tá, tem alguém aí? Aquele momento que você está dando aula, tem alguém aí? Eu queria só falar, nossa, você fez umas provocações aí, Janice, e eu estava aqui pensando, né, que o horizonte comunista pressupõe, né, que a gente vai abolir esse Estado, né? E aí, mas aí a gente tem os exemplos, né, dos estados operariados, né, dos estados socialistas, do socialismo real, né, que muito pelo contrário, né, cada vez mais alimentava esse Estado, não só no aparato militar, mas também na questão da própria burocracia em si, embora, assim, existiam ali, né, a gente tem que também, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, existiram conquistas importantes para o conjunto da sociedade, né, mesmo nesse esquema mais burocratizado. E aí eu estava aqui pensando, né, eu participei de uma reunião agora no sábado, do pessoal da Centralidade do Trabalho, que estão fazendo um curso quinzenal. Eles pegam alguns textos, né, de vários autores, do Rômulo, o pessoal do Rômulo, da Esmeralda, enfim. Aí teve uma parte lá do debate que tanto o Rômulo como a Esmeralda falaram, né, dessa questão estou mudando um pouquinho assim o foco, mas eu acho que tem tudo a ver, do trabalho de base, né? Justamente para a gente fazer essa conscientização, despertamento de classe, que eles achavam que o trabalho de base era um pouco ineficaz, porque não alcançava o conjunto dos trabalhadores, que os trabalhadores precisam e necessitam estar organizados, por exemplo, em sindicatos, por exemplo, nos partidos, por exemplo, nas fábricas. E aí teve o exemplo da questão dos trabalhadores que estão precarizados, que estão nos aplicativos. E eu contestei, eu falei assim, mas é importante também a gente conversar com esses trabalhadores. Até porque agora eles formam, de fato, uma nova força. Em virtude da reforma trabalhista, que vai precarizando cada vez mais a classe trabalhadora, esses trabalhadores que estão precarizados, os trabalhadores que estão na informalidade, esses trabalhadores que estão nos aplicativos, nos Ubers, eles precisam se organizar. Aí o Romulo falou, não, sim, concordo, mas é muito complicado, é muito mais difícil a gente fazer a militância com esses trabalhadores. Em resumo, né, eu percebo que mesmo nos partidos de esquerda, marxistas, leninistas, ainda existe uma dificuldade tremenda de entender o aparato, né, do Estado, de tentar avançar no sentido de você destruir esse aparato. Na verdade,
é como você bem falou, né? Se você tem um Estado capitalista, né, e a sua lógica de livre mercado, de organização, defendida, que propõe o mínimo, mas a gente sabe que isso também é uma falácia, ao mesmo tempo, você também tem correntes de esquerda, ou partidos de esquerda, que em tese defendem menos regulador, mas que no fundo passa por essa lógica do Estado que precisa ser fortalecido, defender de um ataque contra-revolucionário. É muito louco isso. Eu, particularmente, de todos os exemplos que tivemos no século XX, para mim, o mais inspirador, teve música fantástica e tal, mas para mim, assim, o mais inspirador, mesmo sabendo que ali houve uma série de erros, foi o processo no Chile. Acho que o processo do governo de Salvador Allende, da Unidade Popular no Chile, foi um processo sensacional no sentido assim de você, o cara foi eleito, a revolução no sentido das armas, mas ele dentro do Estado começou a radicalizar, vamos dizer assim, as reformas, né, no sentido, evidentemente, de um avanço socialista, de fato. Ali a proposta era o socialismo, né? O problema é que o Allende achou que as Forças Armadas iam assegurar a institucionalidade. Ele, no final, foi traído, né? Mas, assim, eu acho que de todos os processos do século XX, pelo menos os que eu pude estudar, talvez o que mais me pegue, o que mais me fascine, é justamente a experiência do Salvador Allende no Chile. Não sei se você concorda com isso, vocês concordam com isso. De qualquer forma, eu acho que a gente está num momento histórico tão interessante, né? Apesar da extrema-direita estar dominando não só no Brasil, alguns estados, que pode vir a vencer em alguns estados, mas eu acho que o jogo está aberto, né? O tabuleiro não está mais aquela coisa, aquela falsa polarização entre a centro-direita e a centro-esquerda. O que nós precisamos fazer, o que nós estamos fazendo aqui no Pessoal Maricá e no Núcleo Rosa Luxemburgo, é propor a radicalização de esquerda, que não é colocada pelos partidos de esquerda, mas que a gente precisa falar, né, em qualquer instância onde a gente estiver. Né? Não importa se você é trotskista, se você é leninista, marxista, enfim, mas a gente tem que propor isso porque eu acho que do jeito que a coisa está, não vamos você vê, né, as eleições agora, cadê a terceira via? Ao falar da terceira via, ela não aparece, né? Mas aí, certo, né? Lula é de esquerda? É uma provocação. Eu acho que não. Nem mesmo o PT. Mas precisamos sempre, vamos dizer assim, tensionar a esquerda. Isso é importante. Ô Marcos, o que você está falando é como se fosse que nos partidos de esquerda certos tópicos viraram tabu? Sim, eu acho. Então, inclusive como no se a gente PSOL. estivesse dourando pílulas ou então usando de eufemismos para que certos tópicos tivessem que ser mascarados? Eu acho, sinceramente. Não, veja bem, agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Na época do mensalão do PT e do Petrolão, eu achava assim, o cara tinha que sair do partido, ponto. Mas sai do partido, vai pro outro. Hoje eu já penso duas vezes. Eu acho que você pode, dentro do partido, tentar transformar esse partido. Embora, no caso do PT, atualmente, é possível. Pelo que eu já pude ver em alguns debates, a majoritária do PT ela é tão forte, tão hegemônica, que mesmo as correntes à esquerda do partido não têm voz no partido. Já dentro do PSOL, isso ainda é jogo, ainda está em disputa o PSOL.
né? E aí, por isso que você vê, no mesmo partido, um grupo falando de lulopetismo, ou falando até mesmo de Renova BR, por exemplo. Tem gente do pessoal que fez o curso Renova BR. E do outro, você vê uma corrente falando de revolução proletária, como a corrente lá da Esmeralda e do Rômulo, que eu acho fantástico. E é por isso que eu estou no grupo deles, no curso deles, embora eu discorde de algumas coisas, né? Toda a CFT. Assim, é fantástico isso. No mesmo partido, aí se você pegar um centralismo democrático que tem no PCB, por exemplo, ou no PCdoB, é assim, um grupo fala A, outro grupo fala B. Ganha quem? A maioria. Ponto. Aí todo mundo tem que ir naquela mesma lado, Grupo né? hegemônico. Tá, Isso. eu vou esperar vocês concluírem, que eu tenho vários... Não, eu já concluí. É isso, é isso. Então, assim, que você... Então, isso ocorre, inclusive, infelizmente, sabotagem no nosso próprio campo. Por exemplo, fora Bolsonaro e Mourão, ok, mas cadê a greve geral? Ah, mas o pessoal não pode fazer, não pode propor greve geral porque sozinho ele não tem força. Ok, mas não pode nem citar o nome greve geral. O André Constantini, por exemplo, que é um cara que fala pra cacete, fala palavrão pra caramba, grita, esperneia, que é socialista. Aí numa live lá, que eu participei ao vivo, eu falei de greve geral. Aí ele não falou, ele não falou greve geral. Falei, tá bom, cara, você não é socialista, pelo greve geral. Isso foi agora não, foi lá no auge dos protestos para Bolsonaro. Ele não propôs, ele arregou no meio da live ao vivo. Era eu e mais 3 pentelhando, sabe? Então, assim, sabe, não basta falar, tem que ter a prática, né? E tem que propor. Ontem o Glauber deu uma entrevista lá no DCM interessantíssima. Olha que o Glauber, para mim, não é o modelo ideal, tá? Não é mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Enfim. Vários comentários sobre o que o Marcos e você falou, Newton. Vamos lá. O Marcos me conhece um pouco mais, ele sabe que eu, né, sou nascida e criada na Baixada Fluminense, meu querido companheiro Lucas é de São João como eu. E quando eu tinha lá meus 20 anos, eu sempre tive muita questão assim, eu já era estudante secundarista e participava de organização estudantil, e você via muito assim, determinadas castas no movimento estudantil, em que parecia que uns sabiam mais e que outros sabiam menos. Isso, para mim, desde sempre me pareceu um problema do ego da vanguarda. Por isso que eu digo que a esquerda tem que fazer terapia. Quando Lenin falou da vanguarda, que seriam aquelas pessoas que teriam maior apropriação, nem sei se eu estou falando direito, posso estar falando besteira, mas uma maior apropriação teórica para fazer uma leitura da sociedade, que levariam, dentro de um processo pedagógico, social-pedagógico, uma elevação da consciência, porque ser vanguarda não é chegar e plim, pronto, o Lucas tem consciência de classe. Não é assim que acontece. É um processo. Hoje eu posso dizer que com 42 anos eu tenho muito mais consciência de classe para si do que classe em si, né? E aí vamos fazer crítica dos dois lados. O André, e aí vem um pouco para o ponto do que a gente está discutindo do Lenin. O André Constantini, ele não vai chamar greve geral porque para ele o povo não trabalha. E se o povo não trabalha, não é trabalhador, entende? É povo. Entendi. Então, como é que eu vou chamar greve geral se o cara está trabalhando de mototáxi e não tem carteira assinada? E aí a gente vai para algumas outras correntes, que depois eu vou responder ao Lucas. Algumas correntes do pessoal do PT, algumas leituras da teoria crítico-dialética marxista, entendem que trabalhador é apenas o trabalhador produtivo, aquele que produz valor, aquele trabalhador que trabalha produzindo objetos. Então, o que a gente ouve às vezes é uma desvalorização ou mesmo uma não compreensão que existe um novo mundo do trabalho, sobretudo a partir dos anos 70, com processos de automação e um crescimento estou falando igualzinho meus professores agora, e um crescimento exponencial do setor de serviços,
tanto no Estado, que somos nós, professores, assistentes sociais, como você, Newton, que trabalha numa escola ainda que de privada, um setor de serviços, são serviços sociais, serviços educacionais, serviços de saúde, eles crescem, né? E você tem uma automação, tecnologia que entra no setor produtivo, reduzindo, a gente chama de mais-valia relativa, de mais-valor relativo, porque um trabalhador trabalha com uma máquina que fariam 3, você promove o desemprego estrutural. Aí qual é aquilo? Bom, se você não entende que a classe trabalhadora é esse sujeito que inclui o operário da fábrica, o cara do Uber, o cara do iFood, a mulher que faz unha, o professor da escola particular, o professor da escola pública, o segurança, assistente social, lavadeira, faxineira. Se você não entende que são frações da classe trabalhadora e que a classe trabalhadora é quem está incluído no mercado de trabalho, vendendo sua força de trabalho, também quem está esperando uma vaga, se você não entende que tudo isso é classe trabalhadora e que ela se apresenta com várias, assim como a burguesia, existem frações da burguesia, a gente tem no agronegócio, a bancada da boi, a bancada da bala, né? São frações da burguesia. Então, são frações da classe trabalhadora. Quando você tem uma leitura muito fechada do Marx, muito ortodoxa, que a gente chama, você vai entender que trabalhador é só trabalhador da fábrica. É só o trabalhador produtivo. E aí você só vai ter como fazer intervenção a parte de sindicatos que participem desse setor produtivo. Ou, no máximo, de um setor de serviços, mas que está organizado em sindicatos, como o CEP, em sindicatos como o Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Social e Saúde. E aí a gente tem... isso, para mim, é um equívoco, tá? Para mim, é um equívoco. O André Constantini coloca isso é um povo. E, para mim, isso também é um equívoco, porque um povo é um ser amorfo. Ao mesmo tempo, algumas correntes de esquerda que não assumem, mas têm, na minha percepção, esse marxismo ortodoxo, entendem que o povo é também esse ser amorfo ao qual eu vou lá e... Vamos botar o exemplo da pandemia? O que mais teve foi nas favelas o povo, esse ser amorfo, burro, que não tem capacidade de estar num grupo de leitura de Lenin, né? Se organizando para não passar fome. O que a gente mais está vendo agora, inclusive teve em Niterói esses dias, uma greve dos entregadores do Rap e do iFood. Então, muito a contragosto desta vanguarda, a classe trabalhadora vai correr atrás de condições objetivas. E aí eu pego o gancho do Marcos. Bom, é inegável, eu sou uma estudiosa do Bolsa Família, que para fazer revolução, as melhores condições é quando a pessoa tem o que comer. Que a gente não necessite de chegar a um extremo da fome, porque aí essa fome vai levar a um processo de revolucionário ou um processo desesperado. Então, quando a gente tem governos de esquerda, eles promovem avanços que garantem condições objetivas. Se eu tiver o que comer, e a gente tem uma prova, com todas as críticas que possa ter ao governo Lula, se a gente tem o que comer, a gente consegue, pelo menos, parar para ler um livro, consegue ver um vídeo, consegue participar de uma leitura, porque a gente tem o que comer. Se a gente estiver preocupado que não tem o que comer, como é que a gente vai conseguir ler algum texto, se instrumentalizar, entender alguma coisa? Não, eu quero resolver a vida imediata. Então, é importante... Eu penso assim, você não pode parar nisso. Ou utilizar a alimentação como pão e circo. Tipo, eu vou dar um churrasco... O que os políticos clientelistas fazem? Dão um churrasco, a galera vem. Se você oferece condições objetivas ao povo, para além da questão solidária dos trabalhadores que deve existir, é você propiciar essas pessoas, elas tenham que comer para que elas possam ter uma elevação de consciência, porque com fome ninguém tem elevação de consciência. Você tem que estar correndo atrás. E se a gente tem esse povo que está sempre em disputa, né? Quem está dentro do trabalho e quem está fora, cada vez vai receber menos, e isso é o que o capitalismo quer, te pagar cada vez menos, extrair cada vez mais o mais valor do seu trabalho. Né? O mais valor que vem do tempo de trabalho necessário, e desse tempo desnecessário, onde eu posso falar sobre mais valor. E aí, quando a gente tem governos progressistas ou de esquerda, como o do Allende, que promovem reformas, a Rosa nunca falou que reforma era um problema. O problema é o reformismo. Reforma agrária é uma reforma essencial. Reforma da burocracia, do aparelho do Estado,
para que ele se torne, até que ele seja derrubado, derrocado, destruído, que a sociedade não necessite de um Estado para fazer a gerência dos interesses da burguesia, mas aí eu preciso de avanço. Quem é que consegue fazer? Aí vamos lá, mas lá na Rússia, na França, o povo passava fome. São as melhores condições para a revolução? Não. Porque aí você pode fazer uma revolução que logo em seguida vem um processo contra-revolucionário. Que aí a pessoa fala assim, mas por que as pessoas votam no Fernando Henrique, depois votam no PT e agora votam no Bolsonaro? Porque os avanços que foram promovidos durante o governo do PT não foram no intuito de trazer uma elevação da consciência da população, do povo, que o povo se entendesse como trabalhador. Na verdade, foi uma perspectiva de permanência no poder, e não de uma elevação da consciência. Entrar no ProUni não é a elevação da consciência. O PT perdeu, e aí a minha mágoa, uma grande oportunidade de fazer algo maior, de criar condições no Brasil, neste momento, a gente se encaminhar para uma sociedade minimamente mais igualitária, para a gente poder ter avanço de consciência na América Latina. Se o Brasil conseguisse fazer isso, imagina o tamanho do Brasil e a influência que ia ter para os outros países. Mas não, o que o PT fez foi se adequar à perspectiva do capitalismo sem mexer muito no Estado. Mexeu muito pouco pelo que poderia ter feito, ainda que sofresse reveses internacionais. E aí eu volto, é impossível ter processo revolucionário num país só. Por quê? Porque ele não resiste, porque o modo de produção do mundo inteiro é de um jeito, tanto que a China promove um capitalismo socialista ou um socialismo de mercado. É só umas provocações. Queria ouvir você um pouquinho, Milton. Olha, quando ele começa a falar do Reino Unido, aí já me... Né, eu vejo, na minha mente, veio um Reino Unido muito mais poderoso do que é hoje. Foi o que eu escrevi, um Reino Unido que ainda tinha a Irlanda. Sim, eu tenho uma impressão que assim, um dos países com maior processo imperialista, que é o Lenin também, é um dos caras que traz essa concepção de imperialismo, é a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra está passando por um processo agora interessante de se acompanhar, mas a Inglaterra sempre foi um dos baluartes do modo de produção capitalista. Sim. E ela empreendeu um processo de colonização tão forte que isso se mantém até hoje nos castelos, né, no seu reinado, no seu... Sim, Canadá, Austrália, Nova Zelândia ainda fazem parte, ainda rendem tributo à rainha. Exatamente. Da Inglaterra. Isso é um processo colonial interessante, se a gente for pensar, e a Inglaterra sempre fez um processo colonial, e aí vamos lá um ponto que não está aqui, mas que cabe, uma coisa que é fundamental ao capitalismo estrutural, o capitalismo é a corrupção. Quando a gente pensa que a Inglaterra tinha a maior armada militar marítima, e que se utilizava mesmo assim da pirataria, isso é muito interessante, né? Foi ela, e ao mesmo tempo, quando deixou de interesse, foi ela que pressionou o Brasil a finalmente abolir ou assinar uma lei. A Belinha, né, assinou a lei, a boazinha, a santa. Por quê? Porque ela foi pressionada. Não, mas por que você acha que a Inglaterra pressiona todos os países para a abolição da escravidão? Por causa do mercantilismo. Mais que isso, quando a gente tem a transposição do sistema feudal, processo de industrialização e depois o capitalismo como a gente conhece, a gente tem uma coisa que é fundamental. A gente não pode mais usar o corpo do trabalhador como máquina. A gente pode explorar o tempo de trabalho. Para explorar o tempo de trabalho, precisa de um trabalhador livre. O que o processo histórico mostrou? Que era muito mais lucrativo explorar o tempo de trabalho, dando a falsa sensação, o fetiche de que ele era livre, do que ter que manustender um escravo. Livre para trabalhar 16 horas, né? Livre para vender sua força de trabalho, mas não é livre de jeito nenhum. Tem até um debate muito interessante que diz que o escravo conhecia todo o processo de trabalho.
Ele conhecia desde o plantar na terra, o processo de colheita, todo. E que o trabalhador livre que somos nós não conhecemos todo o processo de trabalho. Uma condição fundamental para o capitalismo existir é separar a terra, que é o meio de trabalho principal de todos nós, a natureza do ser humano. Sim. A gente adoece porque separaram, por exemplo, se eu quisesse produzir uma caneca, eu sabia desde a seleção do gesso, do barro, né, até botar na olaria, eu acho, né, até o final, olaria. eu sei todo esse processo. O que o capitalismo faz? Eu produzo um pedaço, o outro produz a olaria, o outro esquenta, e no final, para obter essa xícara, eu tenho que ter a mediação do salário para comprar uma coisa que eu mesmo posso ter produzido. Então, ele separou o processo de trabalho da gente. Eu só consigo... mas eu posso fazer artesanato. Você consegue produzir 2.000 canecas em larga escala sozinho? Não. Não. Precisa de uma maquinaria. Então, o capitalismo, e aí começa na indústria têxtil inglesa, uma condição sine qua non, olha que bonita essa palavra, sine qua non. Eu sempre quis usar essa palavra. Uma condição sine qua non é separar o processo de trabalho da caneca. E vamos voltar ao setor dependência, né? Você fica dependente. Eu só consigo comprar caneca se eu trabalhar, porque no meio do trabalho eu obtenho meu salário. Ainda que eu trabalhe na fábrica de canecas. Uhum. Isso é muito doido, né? Aí vamos lá. A gente é setor de serviços, né? Eu sou setor de serviço, vocês também são. Você é professor, você tem lá um currículo, tem lá uma orientação pedagógica para montar uma aula. Mas você tem um gestor, ou um coordenador, ou um diretor que vai interferir. Porque a ideia desse lugar onde nós estamos, a gente não produz mercadorias, a gente não produz canecas. Mas a gente reproduz uma sociedade que não entende que é possível uma outra sociedade em que a gente não tenha que ter salário para comprar canecas. Mas que se a gente tudo produz, a nós tudo pertence. No meu caso, eu sou avaliado pelos alunos que se rematriculam. Porque você, no caso, diferente de nós dois que somos servidores, você é um trabalhador produtivo, porque você vende sua força de trabalho e dá lucro ao dono da escola. Sim. A gente pode discutir esse conceito de produtivo e produtivo, mas é isso. Eu e o Marcos, nós somos trabalhadores reprodutivos, porque o trabalho dele e o meu trabalho tem uma contradição, porque a gente é de luta, a gente é militante. Mas o nosso trabalho acaba reproduzindo a sociedade que está aí. A gente tenta burlar o sistema, fazendo uma ação aqui, uma ação ali, mas pelo gosto do capitalismo, o Marcos estaria ensinando que a Terra é plana e eu estaria dando cesta básica sem trazer nenhuma consciência a ninguém. E no caso, o Marcos escreveu aí que ele bate o pé, eu digo, depois que eu fecho a porta da sala de aula, que agora ela está aberta, né? Eu não admito interferência. E hoje eu assisti a dona da escola nova que eu estou trabalhando, veio assistir. E ela já veio assim, com todas as críticas. O que aconteceu? Os alunos se inibiram. A segunda aula foi bem melhor do que a primeira. Claro, porque a escola a educação é burguesa e o modelo de escola é um modelo de controle. Sim, Marcos, sim, Controle. Entendeu? Lá então, você é o gestor daquelas pessoas e tem um gestor do gestor. Isso exato. É educação. A educação é cerceadora da criatividade. Os professores fazem um processo contraditório para tentar furar isso. Mas que a educação é pensada para formar novas forças de trabalho, por que as pessoas fazem curso de inglês? Para melhorar na carreira, não é isso? Para poder falar uma outra língua, mas melhorar na carreira. Ou seja, sim, nossa vida está toda em torno de um trabalho que não faz sentido para a gente. Eu trabalho na cabeça deles uma outra questão, que é a questão de, por exemplo, você faz uma pesquisa, você precisa apresentar a sua ideia, você precisa descobrir, você precisa explicar, saber explicar aquilo. E você vai precisar de uma língua que ela é universal. Tanto é uma coisa que eu detesto é quando se colocam assim as bandeiras para denominar o idioma. Coloca a bandeira da Espanha, a bandeira da Inglaterra, a bandeira de Portugal. Não. O nosso idioma é nosso. O português de Portugal é lá do Alentejo, não é daqui. Aqui a gente tem influência o território é uma invenção do capital. E a influência africana. Então, como nos outros países também.
Mas eu sei, eu estou sendo policiado muito. Agora, você falou essa questão das línguas, né, das nações. Quando a gente fala, só para a gente concluir que vai dar 10 horas, quando a gente fala de internacionalismo, é porque essa questão de território, né, de Estados-nação, ele vem muito ligado a uma outra condição essencial para a existência do modo de produção capitalista, que é a propriedade. E o que garante a propriedade privada, tanto dos meios de produção e dos meios de produção principal, que o Marx fala isso lá no Capital, né? Qual é o principal meio de produção? A terra. Então, quando você cria os Estados-nação, é um avanço, mas é uma organização em formas de Estado, porque você precisa de um ente que garanta a propriedade privada. E esse ente é o Estado. Você cria os Estados-nação, porque eram vários burgos, vários feudos. Você junta porque você precisa de proteger militarmente, né, com força, esse território, por isso que você tem os exércitos, as guerras, e depois você cria uma estrutura não coercitiva, mas jurídica, para gerenciar os interesses dos donos dessa propriedade. Isso é o Estado. A gente fala assim, quem detém o monopólio da violência é o Estado. Quem é que é o dono da polícia e do exército? É o Estado. Não o Estado do Rio de Janeiro, mas também. Mas o Estado, ele é detentor do monopólio da violência. Você não pode me matar, mas o policial pode nos matar. Então, e o Estado é burguês. Oi? E o Estado é burguês. Sim, totalmente. Então a polícia e o exército defendem os interesses da burguesia, não do povo, não do trabalhador. Porque essa história de dizer que o Estado é neutro é balela completa. Por isso, quando eu vejo algumas pessoas que se dizem bem intencionadas do pessoal, dizendo que querem conversar com a polícia tem que ser desmilitarizada. Mesmo assim, a formação da polícia é para... É igual quando você trabalha numa escola, que o segurança vira para você assim, eu só defendo o patrimônio. Aí você vira para ele e fala assim, mas eu sou patrimônio da escola. Não, patrimônio físico. Então, tem gente com pena de vidraça, não tem pena de professor, porque é isso. O Estado dá para defender a vidraça do banco, não para defender o professor. O professor é trabalhador, está ali vendendo essa força de trabalho, ele se lasca. É isso. Sim, mas eu acho que assim, Lucas, tinha que acabar com a polícia, mas eu acho que hoje em dia eu penso que é mais do que desmilitarizar. E aí, era isso que eu ia dizer. Seria acabar com a polícia ou desmilitarizar? Pois é, a gente está conversando aqui com o Lenin que tem que haver uma ruptura. Sim. O trabalhador tem que tomar esse Estado e administrar o Estado, tem que acabar com o Estado. Se a gente está falando que vai acabar com o Estado, a gente pensa numa outra sociedade, não precisa de polícia, não precisa defender essa propriedade privada. Exato. Não é? Aí, isso não vai acontecer agora. Ok, não vai acontecer agora. Mas quando eu vejo pessoas dizendo que policial é trabalhador, na minha percepção, isso é um equívoco. Ele não é trabalhador. Não, ele é aparelho privado de violência do Estado. O exército também. Pode ser uma pessoa mais gente boa, seu vizinho, que é para o PM. Mas, em algum momento, se ele não cumprir a tarefa que o Estado lhe impõe, ele vai preso. Aí, nesse momento, e mesmo que ele seja desmilitarizado, que eu duvido muito que ocorra uma desmilitarização, isso vai amenizar o processo. As escolas de formação de policiais, elas têm um pensamento extremamente conservador e reacionário. Então, isso é histórico. Tanto que a polícia militar até hoje tem um brasão do reinado. Quem inventou a PM foi um rei. Entendeu? E a gente... Vocês já viram as aulas da Jaqueline Muniz, ou Janice? Você já viu? Não, nunca assisti. Não, também não. Depois vocês colocam lá no 247, no DCM, ela fala algumas coisas em relação a essas questões. Vou procurar e vou disponibilizar para todo mundo. Da segurança pública. Ela é bem polêmica. Quando eu vejo o pessoal dizendo que é trabalhador, não é qualquer trabalhador, gente. E assim, ele executa uma atividade, mas ele não é trabalhador. Ele é aparelho ideológico de Estado, aparelho privado de violência. Tanto é que não é trabalhador que não pode fazer greve. Não é?
ele vende a força de trabalho ou ele defende os interesses da burguesia? Se ele é um trabalhador, ele não é qualquer tipo de trabalhador. E quando as pessoas entram para a polícia, essa lógica de defesa do Estado, é porque assim, e eu vou pegar um pouco assim, o que o Newton falou, para a gente encerrar a gravação, senão fica muito comprido. Quando a gente fala, perdi o fio da meada aqui, mas era interessante o que eu ia falar, desse trabalhador, das frações da classe trabalhadora. O Newton e nós, Marcos, quando a gente tem uma perspectiva de eficiência, de eficácia, de dar aula em X tempo, de eu atender 50 atendimentos por dia, isso é uma lógica que foi transposta da fábrica para o setor de serviços, em que você tem que dar produção. Você tem que dar X aulas em X horas para encher não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso foi transpor uma lógica de fábrica, tipo, lembra o Charles Chaplin? Uhum. Parafuso? Tempos modernos. Oi. Fala, Newton. O filme Tempos Modernos, Isso, né? por quê? Porque aí você vai ter uma sala com 70 alunos, como se fosse possível trabalhar com 70, estou falando uma coisa assim, com 70 alunos e dar realmente um conteúdo de qualidade, porque é o quê? Produção, quanto mais melhor, né? Quanto mais dinheiro. No nosso caso, como a gente não dá esse lucro para o dono da escola, que é o Estado, dá aula de qualquer jeito, educação para pobre é só para ele vender a força de trabalho, tem que saber ler, escrever e fazer conta. É isso. E dizer sim. Não precisa aprender, não precisa ter conhecimento crítico. Sabe quem tem que ter conhecimento crítico? O filho da burguesia. Isso tem que ter, para continuar gerenciando a burguesia. E as instituições religiosas também ajudam a isso, porque elas querem mais um aparelho ideológico, a igreja e as instituições religiosas como um todo. Né? Elas querem promover cursos profissionalizantes, ensinar uma profissão. Social. A minha profissão é baseada, ela surge na Igreja Católica, né? Assim como a escola também. Uhum. Né? As primeiras escolas eram religiosas. Quem estudava nas escolas religiosas? Filho dos ricos. Não era filho do pobre. Até hoje, né? Sim. Como é que é o nome daquele colégio super famosão? Esqueci. Santo Agostinho, acho. Fala, Marcos. Para a gente encerrar aqui. Não, é exatamente isso, porque já são 21h53. A gente começou tarde hoje. Começamos tarde, mas só para dar um fechamento. A gente pode até continuar. Sim, a gente pode até continuar conversando, mas a gente enveredou por outros papos. Mas mesmo tendo acontecido um pouco mais tarde, eu acho que foi legal o encontro de hoje, né? Excelente. Não, a gente tem que desligar, porque depois para editar isso é um problemão. Tá? Eu vou encerrar a gravação e semana que vem a gente se encontra. E vou continuar aqui. Tá bom. Boa noite. Vou fazer uma live, Lucas, só de madrugada, tá, gente? Uma live de madrugada. Bom, gente, eu também vou, que amanhã eu tenho aula às 7 da manhã. E eu vou ter que acordar às 5h30, porque mudou, agora os alunos voltaram com tudo, né? Então... Voltaram com tudo, Voltaram com tudo. Ainda estou gravando, tá, gente? Doido para doutrinar aluno. Ih, caramba, tá gravando.